E aí, jovem, bom dia, tudo jóia? Ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, vamos continuar aqui então aquele conteúdo sobre divergente rotacional que a gente discutiu na aula passada. Espero que tenha ficado claro a discussão sobre a interpretação geométrica do que é o divergente e do que é o rotacional. Eu tenho uma correção para fazer a respeito da definição do rotacional. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, é o seguinte, eu tinha dito que a definição do divergente de uma função f. Então, a gente tem uma função f, que é uma função do espaço, das coordenadas espaciais. Estou colocando aqui x, y, z, porque aí a gente está descrevendo ela em termos de coordenadas retangulares. Mas poderia ser coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. De qualquer forma, eu te falei que a definição do divergente ela é a seguinte, não sei se você lembra, mas é só lembrar da questão de que divergente é fluxo. Mas não é só fluxo, é densidade de fluxo. É fluxo dividido pelo volume no qual você está avaliando o fluxo, saindo ou entrando naquele volume, além de ser um volume infinitesimal. Então, primeiro, é um fluxo, então você tem que assumir uma superfície fechada. É um fluxo através de uma superfície fechada que limita um volume. Então é um F escalar dA através de uma superfície, onde essa superfície delimita um volume Ni no limite onde esse volume Ni tende a zero. Então, isso é a definição do divergente, é uma densidade pontual de fluxo. Portanto, se a gente tem uma superfície fechada, que eu estou colocando aqui como sendo esférica, e aí depois você visualiza uma coisa nesse sentido aqui é imaginação, tá? Você visualiza ela tendendo a zero. Mas essa esfera aqui, se a gente tiver um campo uniforme atravessando ela, o fluxo nada mais é do que o cálculo da projeção do vetor F na direção do vetor área à superfície na qual a gente está avaliando o fluxo. Então, aqui, eu vou avaliar vários elementozinhos infinitesimais de área, o que é meio contrassenso, porque se eu estou pegando elemento infinitesimal de área em cima de uma área que parece que não é infinitesimal, não é divergente, porque eu não fiz o meu volume inteiro ir para zero. Mas eu estou fazendo esse desenho assim para que você possa visualizar a projeção desse vetor F em cada elementozinho de área dA. Depois você visualiza esse volume todo tendendo a zero. Então, cada elementozinho de área desse que a gente desenhou tem um elemento de área dA que é perpendicular a essa superfície. Beleza. Essa direção aqui... deixa eu desenhar também as direções, as projeções das direções desses vetores áreas, que são as direções normais e que se cruzariam no centro, né, na parte interna da superfície esférica. Embora do jeito que eu desenhei, pode ser que não coincida no centro, mas imagine que sim. Embora eu acho que não ficou muito ruim, né? Esses dois aqui parece que não iriam coincidir junto com os outros.
Mas imagina que todo mundo coincide no centro, que está todo mundo normal à superfície. Então é o seguinte, essas primeiras linhas aqui que estão entrando na metade de cima dessa superfície esférica, elas contam como um fluxo negativo, porque elas formam um ângulo com o elemento de área dA maior do que 90 graus. Quer dizer que o produto escalar aí vai dar um cosseno negativo, que é maior do que 90 graus. Então, o vetor fluxo nesse ponto aqui, você projeta ele na direção do vetor área e dá para cá. Vetor fluxo, né? Não é o vetor fluxo, perdão, o vetor F. O vetor do campo vetorial F, que está atravessando a superfície nesse ponto. A gente quer projetar ele na direção do dA. Então, ele está sendo projetado no sentido contrário ao dA, por isso que ele é negativo. A mesma coisa aqui, que está o vetor F nesse ponto, a gente projeta ele nessa direção. Quanto maior, maior não. Quanto mais próximo de 90 graus o ângulo, menor vai ser a contribuição para o fluxo, né? Tanto é que a gente está vendo que menor vai ser a projeção do vetorzinho F, do vetor F na direção do elemento de área dA. Então, esse elementozinho de vetor aqui ficou menor do que os outros dois que eu tinha desenhado aqui primeiro. E na hora que ele está saindo, ele contribui com um fluxo positivo. Então, o vetor aqui, você projeta ele na direção da área, dá esse elementozinho no mesmo sentido do vetor área, e esse outro vetor F aqui, você projeta na direção da área e dá isso daqui. Então, na hora que ele sai, ele contribui com um fluxo positivo. Isso aqui acho que não é difícil de visualizar, né? Mas agora vem a definição, a minha correção aqui, a definição do rotacional. Na verdade, eu falei que eu não tinha certeza, né? Rotacional de F, ele é definido de forma muito semelhante, porém, como esse produto escalar aqui pega só a projeção do vetor F na direção do vetor área, fica faltando uma componente para a gente ter a informação completa do vetor F. Porque já que a gente decompôs esse vetor F na direção da área, falta uma componente na direção perpendicular à área. Então, faltaria essa componente aqui, por exemplo, na direção perpendicular. Mas eu estou fazendo esse desenho, só que eu tenho que ver o seguinte, a gente tem que ver se realmente os vetores dariam nessa direção em sentido. Então, vamos analisar a matemática da definição do vetor do rotacional primeiro. É a integral fechada de, aí aqui seria dA vetorial F. O dA vem antes. A gente pode até trocar. Eu tinha falado para você que seria F vetorial dA. Só que é dA vetorial F. A gente pode até trocar, é só colocar um negativo aqui. Daria certo. Mas a definição do rotacional, então, vem com dA antes. O que eu acho incômodo, colocar o elemento infinitesimal da integral antes. Então, a gente poderia escrever assim, ó. N chapéu vetorial F integral em dA módulo. Que aí o N vetorial, o N chapéu, está dando a direção da área, que é na direção normal à superfície. Então a gente colocou o elemento de vetor do dA aqui e colocou o dA módulo do lado direito, porque aí a gente tem a integral, o integrando e o elemento de integração aqui. Não gostei dessa cobrinha que eu fiz. Bom, essa definição a gente pega a outra componente, a gente continua fazendo isso numa forma de uma densidade, a gente divide pelo volume, e ainda faz o volume tender a zero. Então, no limite em que esse ni tende a zero. Então, essa é a definição de rotacional.
qual é a lógica da definição de rotacional? Isso daqui tem uma cara de uma interpretação mais clara para a gente, porque a gente consegue visualizar a noção de fluxo com facilidade. Isso daqui não tem uma interpretação clara. A gente poderia chamar de circulação, uma integral que nos indica qual é a circulação do vetor em torno de uma superfície. Agora, deixa eu ver se os sentidos estão corretos aqui. Ou se seriam sentidos contrários. É o dA vetorial F. Aí eu vou fazer uma regra da mão direita. Eu gosto de usar o que alguns livros chamam de regra do tapa, que seria assim, ó, que a gente tem dois vetores, um vetor A e um vetor B, e o ângulo entre eles, você simplesmente pega com a mão aberta, coloca os dedos, os 4 dedos, ah, alinhados com o primeiro vetor, que seria o vetor A, porque a gente vai fazer A vetorial B. Então, como o A está vindo antes do B no produto vetorial, o A é o nosso primeiro vetor. Então, a gente coloca o A alinhado com os dedos, com a palma da mão voltado para o B. E aí a gente inclina a palma da mão para o B, é como se fosse a ideia de dar um tapa no B. E aí o dedão te fala qual que é o sentido do vetor resultante desse produto vetorial. Então, isso está dando para dentro do plano do quadro aqui. Então, o vetor resultante de A vetorial B é para dentro do plano do quadro. Se a gente invertesse, fizer B vetorial A, você inverte o sentido, porque aí você coloca os 4 dedos alinhados com B, com a palma da mão voltado para o A. Então, seria B vetorial A e o dedão troca de sentido. Aí agora está saindo do plano da tela. Por algum motivo, tem aluno que não viu a regra do tapa em si. Eles veem aquela regrinha dessa forma que eu, pessoalmente, nunca decorei. Porque você teria que decorar qual que é o sentido que você tem que fazer a circulação. Tipo, quem que é o A, quem que é o B, consequentemente o outro é o C. Você não pode inverter, tem que ter um sentido só. Acho que o sentido é esse. Ó. Seria do dedão para o indicador, do indicador para o médio. E assim, circulando nesse sentido. Mas eu não decoro isso. Se você inverter, você troca o sinal. Então eu acho que o tapa você erra menos. A chance de esquecer é menor. Então seria dA vetorial F, no caso aqui, pegando esse vetor como referência. Eu estou colocando aqui da forma como eu estou enxergando, mas se você olhar para minha mão e para o desenho, acho que você vai ver algo diferente, tá? Talvez você não vai ver minha mão fazendo sentido com o desenho, com o vetor que eu acabei de... Mas eu acho que seria assim, né? Seria um vetor que está apontado para cá, enquanto enquanto o vetor F está para baixo. Então ele está saindo do plano da tela. Então ele tem informação, então tá certo. Tá certo no sentido assim, ó, ele não é esse vetor, o resultado. O resultado do vetor circulação dá saindo do plano da tela. Se a gente fizer esse dA aqui, vetorial, esse F, porque a gente faz dA vetorial F, dá saindo do plano da tela. Porém, o módulo disso daqui é F seno θ, que é o ângulo entre o F e o dA. Então, realmente, em módulo, ele está se referindo à grandeza desse vetor aqui, embora ele não se refere a esse vetor, porque ele está colocando uma outra direção e sentido para ele. Ele está falando que ele está saindo do plano da tela. Ele é um vetor aqui, saindo. E o restante? Esse daqui também dá saindo.
Esse daqui também dá saindo. Saindo. Agora, esse daqui está entrando. 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 Porque agora, se a gente fizer dA vetorial F, dá entrando no plano da tela. Se a gente fizer um dA que está aqui na nossa frente, meio que saindo do plano da tela, como que ficaria? dA vetorial daria apontando para cá. Daria tangente à superfície apontando para cá. Então, o que a gente tem aqui é curioso, né? Seguindo esse raciocínio, parece que a gente teria circulação aqui. Só que esse é um tipo de campo que não tem rotacional. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Porque do jeito que eu estou fazendo, dá a impressão que vai ter uma circulação desse tipo assim, ó. Isso não parece zero. Não, mas isso é zero, sim. Pode não parecer zero, porque a gente pode realmente estar visualizando um resultado de... a gente está olhando para o resultado. O resultado do produto vetorial está dando um campo vetorial que circula em torno do campo F que está gerando esse rotacional. Só que esse rotacional é zero. Por quê? Porque todo elemento de vetor em algum ponto dessa esfera tem um vetor contrário do lado oposto à esfera. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente tem um vetor exatamente para a direita. Se a gente pegar o ponto simétrico lá no fundo da esfera, tem exatamente o mesmo vetor para a esquerda. Esses dois vetores se cancelam. Por isso que essa integral aqui, quando a gente fizer a integral sobre toda a esfera, vai dar zero. Porque sempre tem um vetor igual e contrário nessa superfície. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Todos esses quatro que eu desenhei aqui, que estariam saindo do plano da tela, tem os correspondentes a ele entrando no plano da tela, simétrico, do lado oposto da esfera. Bom, o desenho já está começando a ficar carregado, já está começando a ficar difícil de enxergar as coisas, mas o que a gente tem que olhar para saber se tem rotacional ou não, não é, assim, que facilita a nossa vida, não é olhar o resultado do produto vetorial, porque olhando o resultado do produto vetorial, a gente viu uma circulação. Só que a circulação dá zero, justamente por estar circulando, porque qualquer ponto que a gente pegar e analisar um vetor naquele ponto, o ponto oposto, o vetor também está oposto, que vai cancelar. Então, nesse caso aqui, realmente daria zero. O que não vai dar zero é o resultado dessa integral se a gente tiver o F, não o resultado de N chapéu vetorial F, mas se o F estiver circulando em torno da superfície. O F que tem que estar circulando em torno da superfície. Se o F estiver circulando em torno da superfície, então, tipo, o F escalar dA num certo ponto aqui, o F apontando para cá e o dA para cá. E aí, num ponto oposto, o F inverte. E o dA inverte também, de tal forma que o resultado do produto vetorial se somam ao invés de se cancelarem. Então, se o F estiver circulando em pontos opostos, o dA inverte, mas o F também inverte.
e o produto vetorial dá se somando, ao invés de dar sinais contrários. Então a gente sabe, meio que olhando para o formato do campo vetorial, se o rotacional é diferente de zero, se existe uma tendência de em torno do ponto do campo vetorial e não do resultado do produto vetorial. Mas se o campo que a gente está querendo avaliar o rotacional dele circula em torno do ponto. Se for um campo com uma característica assim, por exemplo. O próprio campo, ele se comporta como se fosse um redemoinho. Redemoinho, rodamuinho, não sei qual que é o termo mais correto, mas é uma coisa meio regionalista isso. Redemoinho, rodamuinho, redemoinho. Engraçado essas coisas. Não sei qual que é o correto. Um tornadinho, uma coisa assim. Então, se a gente tiver campo uniforme em torno do ponto, o ponto a gente pode visualizar como uma superfície fechada e a gente pode ampliar na nossa visão para ficar mais fácil de fazer análise, igual a gente faz aqui, ó, nessa esfera. Só que essa esfera seria uma superfície infinitesimal ampliada aos nossos olhos, para facilitar a nossa análise. Então, em torno desse ponto aqui, o que a gente tem que fazer é, logo abaixo do ponto tem um dA para baixo, logo acima do ponto tem um dA para cima. Só que logo acima desse ponto, o campo F está para frente, para a direita, né? Logo abaixo do ponto, o campo F também está para a direita. Quer dizer que o produto vetorial resultante vão ser opostos e vão se cancelar. Portanto, por isso que não tem uma tendência de ter rotacional em torno desse ponto, porque o campo F não está circulando em torno do ponto. Vai gerar um N vetorial F que circula em torno do ponto, e justamente por esse produto vetorial circular em torno do ponto, é que a integral dele se cancela, porque sempre você vai ter vetores opostos. Se você pegar pontos simétricos opostos, os vetores também estarão opostos e esses vetores se cancelarão. Então, esse aqui é um caso onde o rotacional, vamos dizer assim, é muito maior do que zero. É um rotacional grande, não sei falar de valor, mas assim, é um campo de alto rotacional. Esse aqui é um rotacional zero. Se a gente tiver um campo desse formato aqui também, ó, onde toda a linha de campo F está apontando para em todos os pontos do espaço na mesma direção e sentido, porém o módulo muda. O módulo é mais fraco aqui embaixo e vai aumentando à medida que a gente sobe. O ponto aqui tem uma tendência de circulação. Se a gente fizer o produto vetorial de N vetorial F que vai entrar naquela integral, faz a superfície. O dA em cima da superfície e o dA embaixo da superfície, no ponto aqui em cima, o F que está apontando para a direita é mais intenso do que o F que está apontando para a direita no ponto de baixo. Portanto, vai gerar dois vetores nesse produto vetorial desse tipo aqui, do dA vetorial F, vai gerar dois vetores que não se cancelam, porque eles não vão ter o mesmo módulo, mesmo que eles tenham sentidos opostos. Eles não vão se cancelar completamente, portanto, vai resultar em um vetorial não, rotacional diferente de zero. E a tendência é de que esse rotacional seja menor do que desse, porque esse daqui é um alto rotacional. Esse daqui, se a gente pegar o dA em cima e o dA embaixo, o campo vetorial em cima aponta para a esquerda, o campo vetorial embaixo aponta para a direita, e o resultado do produto vetorial dA vetorial F faz com que eles se somem, eles se amplifiquem o resultado do rotacional. Aqui eles não se somam, eles se subtraem mesmo, só que eles não se subtraem a ponto de se anular completamente, porque eles não têm o mesmo módulo, mas eles continuam se subtraindo. Portanto, aqui é uma tendência de gerar um rotacional diferente de zero, mas não tão alto. Aqui não, aqui eles estão se somando. Aqui eles estão se intensificando, pois em todos os pontos em torno do ponto,
eles estão gerando um resultado do produto vetorial que está se somando. Resultado. A gente pode ter uma visão geométrica de que se o campo vetorial tem rotacional diferente de zero ou não, usando uma regrinha assim, ó, relativamente simples. Tente enxergar o campo vetorial como sendo um fluxo de água, como se fosse uma corrente. Deixa eu desenhar isso aqui melhor um pouco. É uma simplificação, sabe, para ajudar a nossa visão. Você imaginar esse campo vetorial como se fosse um fluxo de água corrente, da forma como a água flui, tipo na superfície, pode ser só a superfície da água. Esse é o primeiro caso. Segundo caso é o campo uniforme. Terceiro caso é aquele campo que aponta numa única direção e sentido, mas de módulo variável com a altura. A gente consegue olhar só para o formato do campo uniforme e ter uma noção se o rotacional é diferente de zero ou não, se a gente imaginar que isso é uma superfície de um líquido que se movimenta da forma como as setas indicam, e a gente colocar tipo um catavento, que não é um catavento, seria um cata-água, né? Pode imaginar que ao invés de ser um fluxo de água, seria um fluxo de vento mesmo. E aí seria um catavento. Mas, não, catavento é mais complicadinho, porque o catavento tem que ficar de frente com o fluxo de ar, e não do jeito que eu estou desenhando, onde o catavento ficaria com as pazinhas paralelas ao fluxo de ar. Agora a água não. Imagina que a gente coloca tipo uma rolha, constrói um roda-moinho, uma coisa assim, com a rolha, onde a gente espeta 4 palitinhos, assim. Então a gente espeta 4 palitinhos, coloca essa rolha boiando na água, e os palitinhos eles vão ficar em contato com a água. Quer dizer que se tiver um fluxo de água corrente, ela pode empurrar os palitinhos e fazer isso daqui tender a girar. Se a água corrente for do tipo desse do meio aqui, significa que o fluxo ele acontece na mesma velocidade. Uma porção de água aqui em cima flui para a direita na mesma velocidade, na mesma intensidade que uma porção de água aqui embaixo. Quer dizer que a água que está batendo nessa palhetinha do catavento, seria cata-água, né? Dessa cruz. A água que está batendo na palhetinha de cima bate com uma certa intensidade que é igual à intensidade da água que bate na palhetinha de baixo, portanto não existe nenhuma tendência de girar para lado nenhum, porque as forças se cancelam. Então não tem rotacional, porque você imagina colocar esse catavento aí, que não é um catavento, mas eu vou falar catavento, tá? Vou continuar falando catavento que eu acho mais fácil. Continuar colocando esse catavento aí, e a água bate com igual intensidade em todas as palhetinhas. Então não vai surgir tendência nenhuma de girar. Se isso daqui for um redemoinho de água, e você coloca bem no centro, a água bate na paletinha empurrando ela para cá, a água bate na paletinha empurrando ela para cá, então cada paletinha está se somando e todas elas vão receber um impacto do fluxo de água, fazendo ela tender a girar no mesmo sentido. Então elas se somam, então vai ter uma alta tendência de fazer esse catavento girar. Então você sabe que existe um rotacional diferente de zero aí. Nesse caso, se a gente colocar o catavento aqui, ele também vai girar, porque embora a água bata na palhetinha de baixo, da esquerda para a direita, tendendo a fazer ela girar no sentido anti-horário, a água bate também da esquerda para a direita na palhetinha de cima com mais intensidade, fazendo que ela
tende a girar no sentido horário, e esse sentido ganha, porque a água bate com mais intensidade em cima. Então ela acaba girando nesse sentido, mas vai girar. Então sempre que você visualizar o formato das linhas de campo de tal forma como se fosse um fluxo, e você imagina colocando um esquema desse, uma rolha com 4 palhetinhas cruzadas. Você imagina como que esse fluxo de água vai bater nas palhetinhas e só pela geometria das linhas de campo se existe a tendência de fazer ela girar ou não. Você sabe se vai existir rotacional ou não. Claro que nem sempre as linhas de campo vão ser simples de tal forma que dá para sempre tirar uma conclusão nesse desenho, né? Usando esse desenho simplificado. Mas a ideia é essa. Assim como você sabe que de um ponto existe fluxo, ou seja, existe divergente, se existe linhas efetivamente saindo delas ou linhas efetivamente entrando delas. Bom, agora nós temos que calcular o divergente. Não só o divergente, o gradiente, o divergente e o rotacional. Então vamos fazer os cálculos. Gradiente divergente e rotacional em coordenadas genéricas. Então, a fim de generalizar, utilizaremos coordenadas espaciais arbitrárias, curvilíneas arbitrárias, U, V e W. Ah, e elas são ortogonais, obviamente, né? Ortogonais, senão elas não seriam linearmente independentes, os vetores que seriam projetados nessas direções aqui. Então a gente precisa que elas permitam a gente expandir vetores nessas direções e que esses componentes sejam independentes uns dos outros. Beleza, o que significa essas coordenadas arbitrárias UVW? Significa que a gente vai assumir que existe... Deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei o U saindo do plano da tela. Não, eu coloquei um desenho um pouco diferente. De qualquer forma, é um sistema de coordenada destrógero, tá? O U vai fazer o papel da primeira coordenada, o V da segunda, o W da terceira, da forma como a gente está acostumado, como, por exemplo, x, y, z. A gente sempre coloca o x em primeiro, o y em segundo e o z em terceiro, na ordem da representação, né? Quando a gente vai falar dessas três coordenadas. Ou r, θ, φ, a gente sempre coloca nessa ordem também, em coordenadas esféricas. R, θ e φ. Então, o sistema de coordenadas destrógero é aquele que você obtém a terceira coordenada fazendo o produto vetorial das duas anteriores na seguinte ordem. O primeiro, se você fizer o produto vetorial do U com V, você vai obter o W. Se você fizer o produto vetorial do V com W, você vai obter o U. Se você fizer o produto vetorial do W com U, você vai obter o V. Portanto, se a gente desenhar um sistema de coordenadas onde aqui para baixo é o W,
Deixa eu ver se seria isso aqui mesmo. Eu acho que foi assim que eu coloquei. Eu coloquei o W para baixo. O livro colocou o W para baixo, né? É isso mesmo. Se o W está para baixo, eu quero colocar alguém aqui para o fundo. Quem é que tem que estar perpendicular à tela entrando no plano da tela? Bom, aí depende. Ou é o U ou é o V. Se for o V, V vetorial W necessariamente tem que dar o U. Significa que o V entrando no plano da tela, vetorial W, tem que dar para a esquerda. Então o U teria que ser para a esquerda para ser um sistema de coordenadas destrógeno. Agora, se esse V aí, no lugar dele, for o U, na verdade, quer dizer que o vetorial V tem que dar o W. Então, como o W já está para baixo, o U entrando no plano da tela, vetorial V, para a direita da tela, daria o W para baixo. Então, o V teria que estar para a direita. O esquema é mais ou menos esse. Mas antes de desenhar isso, deixa eu representar aqui quem que é o U e o V. Então, em coordenadas retangulares, o U vai ser o X, o V vai ser o Y e o W vai ser o Z. Então, eu vou fazer os cálculos usando o UVW para que a gente possa, o resultado dessas contas, passear entre coordenadas retangulares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Se eu quiser coordenadas retangulares, eu vou chamar o U de X, o V de Y e o W de Z. Se eu quiser coordenadas cilíndricas, eu vou chamar o X de S, que seria o nosso raio em coordenadas cilíndricas, o Y de θ e o Z de Z mesmo. São os parâmetros em coordenadas cilíndricas. E as coordenadas esféricas, o U é o R, o V é o θ e o W é o φ. Mas, professor, por que que não faz, por exemplo, usando x, y, z? E se você quiser passar para esféricas, você troca o x por r, o y por θ e o z por φ. Agora sim, a questão não é essa. Você não pode fazer isso, porque eu não vou só trocar essas três coordenadas aqui, uma para outra, e pronto, como se o cálculo fosse idêntico para qualquer uma delas. Se eu fizer o cálculo para x, y, z, o cálculo é de um jeito. Se eu fizer o cálculo para r, θ, φ, o cálculo, a forma de fazer o cálculo é o mesmo, mas os elementos que vão aparecer no cálculo vão ser diferentes. E não estou me referindo só a trocar as letras. Acontece que a gente vai precisar escrever um elemento de área dA. O elemento de área dA, sem ser vetor, vamos esquecer o vetor por enquanto. O elemento de área dA em coordenadas retangulares poderia ser, por exemplo, dx dy, que representa um retângulo no plano XY. Bom, vou pôr o vetor aqui sim. No plano XY, com o vetor apontando ao longo do eixo Z. Então a gente tem um componente X, uma componente Y, e o vetor é perpendicular a esse plano, então está ao longo do eixo Z. Agora, o elemento de área em coordenadas esféricas seria r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ, na direção R, chapéu. Não é só trocar x por θ e y por φ. Ou melhor, perdão. Não seria x por θ, seria x por r e y por θ. Porque, na verdade, esse é o elemento de área que a gente costuma usar, né? Dθ, dφ.
Mas, de qualquer forma, ainda tem esse r ao quadrado seno θ aqui, ó. O que eu tenho que alterar aqui para fazer aparecer o r ao quadrado seno θ? Então, aparece elementos num sistema de coordenadas que não aparece em outros sistemas de coordenadas. Então, a gente vai generalizar para que esses elementos apareçam de forma arbitrária também aqui nesse nosso sistema de coordenadas genéricas e a gente possa substituí-los para qualquer tipo de sistema de coordenadas. Como? Definindo o deslocamento dl. Então, a gente vai definir o U chapéu, V chapéu e W chapéu. São vetores unitários. E apontam, respectivamente, para onde cada coordenada aumenta quando a gente varia ela. Assim, para onde a função aumenta, né, na verdade. Aponta no sentido correspondente onde cada coordenada dessas aumenta. Não é o aumento das coordenadas mesmo. Não é aumento da função, não. Perdão. Beleza. Outra coisa. O chapéu, V chapéu e W chapéu são funções de posição. Eles podem mudar dependendo da posição que a gente esteja. Eles não são fixos igual o X chapéu, Y chapéu e Z chapéu costumam ser. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu são fixos, mas R chapéu, θ chapéu e Φ chapéu não são fixos. Esses vetores unitários aqui mudam quando eles são representados no sistema de coordenadas x, y, z. Eles mudam porque eles são funções de x, y, z. Eles mudam a sua direção e o sentido, eles não mudam o módulo é sempre 1, lógico. Mas eles mudam a direção e o sentido. Então, se a gente está aqui no sistema de coordenadas x, y, z, representando em um sistema de coordenadas esféricas, e a gente pega um ponto aqui do lado esquerdo, o vetor R chapéu está apontando para a esquerda, mas para a direita, o vetor R chapéu está apontando para a direita. Aqui em cima, o vetor R chapéu está apontando para cá. Então, cada ponto que a gente pega, o vetor R chapéu, como ele é sempre radial, para cada ponto na superfície da esfera, por exemplo, ele aponta numa direção e sentido diferente. Então, eles são funções de posição. Então, a gente tem o seguinte. O vetor deslocamento do ponto U, V, W para o ponto U mais DU, V mais DV, W mais DW é. Então, a gente vai fazer um deslocamento infinitesimal, é o vetor deslocamento. A gente saiu de um ponto do espaço, fez uma variação infinitesimal, um DU, um DV e um DW. Só que o DU sozinho, o DV sozinho, o DW sozinho, talvez não representa um deslocamento por si só.
Então, o nosso deslocamento dl, a gente vai definir como sendo F du na direção U, chapéu, mais G dv na direção V, chapéu, mais H dw na direção W, chapéu. Então, é esse F, esse G e esse H que vão representar as variações que os termos a mais que aparecem quando a gente troca de um sistema de coordenadas para outro. Como assim? O que significa esse F, esse G e esse H? Bom, em sistema de coordenadas retangulares, o dl ele é simplesmente dx na direção x chapéu, mais dy na direção y chapéu, mais dz na direção z chapéu. Então, a gente troca o u por x, o v por y e o w por z. O f vale 1, o g vale 1 e o h vale 1. Pronto. F, G e H, tudo vale 1 no sistema de coordenadas retangulares. Mas como que é o deslocamento no sistema de coordenadas esférico? É dr na direção r chapéu, mais... agora eu tenho que lembrar. Será que eu vou ter que fazer o desenho? Acho que não. Não, precisa não. É um r seno θ d θ Não, vou precisar sim. Tem seno aqui não. É só r dθ. R dθ na direção θ chapéu, mais R seno θ dφ na direção φ chapéu. Então, isso daqui que fica o deslocamento no sistema de coordenadas esféricos. Não basta só dθ, não basta só dφ. Dθ não é um deslocamento no espaço representando uma distância em linha linear. Ele é um deslocamento em ângulo, mas a gente está querendo um deslocamento no espaço, sai de um ponto e andou para outro ponto. Esse deslocamento é dado por deslocamento em 3 direções. E aí, tipo, quanto que vale esse deslocamento, quanto que vale esse deslocamento, quanto que vale esse deslocamento? Esse deslocamento, ele tem que ter unidade de distância. Ângulo não tem unidade de distância. Então, a gente precisa de um outro parâmetro multiplicando aqui para dar unidade de distância. Portanto, em coordenadas esféricas, dθ e dφ sozinho não representa a distância percorrida quando a gente faz uma variação infinitesimal nesses ângulos. Quando a gente faz uma variação infinitesimal dφ, o tanto que o ponto andou na direção φ chapéu é isso daqui, r seno θ dφ. É um arco de circunferência, onde dφ é só o ângulo. Só que esse raio é r seno θ. Então, o arco de circunferência deslocado daqui para cá, que é esse, a gente pode chamar de dl na direção φ. O dl φ é o r seno θ, que é o raio, dφ, que é o ângulo. Aí a gente tem o comprimento do arco da fatia de pizza. Certo? Então, esse F, esse G e esse H vai fazer esse papel. Vai fazer o papel de que, se a gente tiver um sistema de coordenadas retangulares, eles valem 1, todo mundo vale 1. Mas se a gente tiver em coordenadas esféricas, o F que multiplica o dr vale 1, mas o G tem que valer R e o H tem que valer R seno θ, porque não pode aparecer só dθ e dφ sozinho aqui. Então tem que ter essas funções aqui para que eles assumam seus valores adequados quando a gente fizer a troca correspondente de sistema de coordenadas. Pronto. Agora sim, com a introdução do F, G e H, a gente tem condição de generalizar e fazer a troca para qualquer sistema de coordenadas.
Gente, é difícil fazer uma simples linha numa mesa digitalizadora. Então, o que a gente quer fazer é sistema U, V, W, F, G, H. Então, no sistema de coordenadas retangulares, o U vale X, o V vale Y, o W vale Z, o F vale 1, o G vale 1, o H vale 1. Sistema de coordenadas esférico, o X vale R, o V vale θ, o W vale φ, o F vale 1, o G vale R e o H vale R seno θ. E no sistema de coordenadas cilíndrico, o U vale S, o V vale θ também e o W vale Z também. O F vale 1, o G vale S e o H, deixa eu pegar minha cola aqui, vale 1. Então só aparece esse S aí. Então essa tabelinha vai permitir a gente pegar o resultado das nossas contas nesse sistema de coordenadas arbitrários e passear entre o sistema de coordenadas cartesiano, esférico e cilíndrico. Bom, estava respondendo um WhatsApp aqui, desculpa a interrupção. Espero que não esteja muito escuro. Deixa eu ver se está muito escuro, porque aqui está começando a escurecer. Tá um pouquinho, mas não acho que... O importante é aqui, né? Bom, vamos lá. Primeiro, calcular o gradiente. Para o cálculo do gradiente, a gente vai assumir uma função f, que seja, obviamente, uma função de u, v e w. Para essa função f, quem que é o df? Segundo o cálculo, se a gente tem uma função de 3 variáveis, a gente pode avaliar como que é a variação infinitesimal da função quando a gente faz uma variação infinitesimal nos parâmetros, como sendo del f, del u, du, mais del f, del v, dv, mais del f, del w, dw. Então, a gente tem aqui a primeira equação. Segundo o cálculo ainda, a gente pode escrever essa variação infinitesimal utilizando a definição de gradiente. A variação infinitesimal da função também pode ser escrito como o gradiente da função escalar dl. E aí a gente tem que o gradiente dessa função
vou escrever assim, ó. É a componente U na direção U chapéu, mais componente V do gradiente na direção V chapéu, mais a componente W do gradiente na direção W chapéu. Estou escrevendo de forma genérica assim, como sendo próprio gradiente, só que só a componente U, ou próprio gradiente, só que só a componente V. Estou escrevendo assim porque eu não conheço quais são as componentes do gradiente. O gradiente é o que eu quero encontrar. Mas o DL a gente tem aqui em cima. O DL é o deslocamento no espaço. Ele é FDU na direção U chapéu, GDV na direção V chapéu, HDW na direção W chapéu. Só fazer o produto escalar, componente a componente. Então, componente U com componente U, componente W com componente W, componente V com componente V. Então, temos componente U do gradiente com componente U do DL, que é FDU, mais componente V do gradiente com a componente V do DL, que é GdV, mais componente W do gradiente com componente W do DL, que é HdW. E aí a gente tem agora a equação emoticon apaixonado. Então, comparando, o emoticon admirado, o emoticon estrelinha no zóio, com o emoticon coraçãozinho no zóio, temos. É só comparar termo a termo. Quem é que está multiplicando o DU aqui com o DU aqui? Quem multiplica aqui é o DF-DU. Quem multiplica aqui é o gradiente, componente U do gradiente vezes F. Quem é que multiplica aqui é o DF-DV. Quem é que multiplica o DV aqui é o gradiente, componente V do gradiente G. E assim por diante. A gente compara termo a termo. Portanto, DF-DU é igual a componente U do gradiente F. Ah, ficou ruim porque agora tem dois Fs, né? Tem esse F aqui também, ó. Ficou FF. Então eu vou fazer uma substituição aqui. A gente está acostumado a usar F como função, mas a gente está usando o F aqui também. Então vou usar aqui uma função T. Então, função T, função T, função T, função T. Então, dt é igual gradiente de T escalar dl, que é igual a gradiente de T componente U, gradiente de T componente V, gradiente de T componente W. E aqui fica gradiente de T, gradiente de T, gradiente de T, gradiente de T. Comparando os dois, temos del T, del U é igual componente U do gradiente de T vezes F. Del T, del V é igual componente V do gradiente de T vezes G. Del T, del W é componente W do gradiente de T vezes H.
E agora a gente isola os componentes do gradiente. E escreve o gradiente, que seria essa equação aqui. Portanto, gradiente de t vai ser componente u primeiro, que é 1 sobre f del t del u na direção u chapéu, mais 1 sobre g del t del v na direção v chapéu, mais 1 sobre h del t del w na direção w chapéu. E temos aqui o gradiente em coordenadas arbitrárias. Se a gente quiser agora qualquer coordenada, é só substituir FGH pela coordenada respectiva e UVW pela coordenada respectiva. Seguindo essa tabelinha aqui que a gente montou. E que deu uma deslocada aqui, não sei porquê. Beleza? Agora vamos ao gradiente. Gradiente acabou de ir, né? Foi mal. Divergente. Divergente, a gente vai supor uma função vetorial f, que depende de u, v e w. Portanto, ela é uma função do tipo fu, componente u do f, que depende de UVW, está na direção U chapéu, mais a componente... Deixa eu colocar isso aqui bem claro, tá? A componente U, que depende de U, V e W, na direção U chapéu, mais a componente V, que depende de U, V e W, e aponta na direção V chapéu, mais a componente W, que depende de U, V, W, e aponta na direção W chapéu. Eu vou precisar acender a luz ali, tá? Que está me atrapalhando. Bom, então aqui é o seguinte. Essa é a nossa função f. É uma função qualquer, uma função vetorial. Como a gente está querendo divergente, a gente tem que calcular a partir daquela definição de que o limite do volume tendendo a zero de 1 sobre o volume do fluxo, através da superfície que limita aquele volume, a gente tem que fazer esse cálculo. Portanto, vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular essa integral, onde você vai ver que o que a gente está calculando no final das contas não é uma integral, porque uma integral é quando você faz uma soma infinita. Só que ao invés de fazer uma integral em infinitos elementos de área, infinitos elementos infinitesimais de área, para depois fazer o volume tender a zero, a gente não vai fazer uma integral, porque não vai ser infinitos elementos de área, porque a gente já vai pegar um volume infinitesimal. A gente não vai fazer a integral para depois fazer o limite tender a zero. A gente já vai pegar um volume infinitesimal já, logo de cara. Portanto,
No sistema de coordenadas UVW, a gente vai ter o seguinte. A gente vai calcular esse termo aqui. Vamos calcular a integral fechada de f escalar dA dentro de um volume, dentro não, mas da superfície que limita um volume infinitesimal nesse sistema de coordenadas UVW, que é um U para baixo, não, esse aqui é W para baixo, eu estou pegando do jeito que está no livro, o livro tem um apêndice que faz essas contas. O U entrando no plano da tela e o V para a direita. Então essas aqui são as direções que representam as direções para onde os parâmetros variam. Então, esse ponto aqui é o ponto UVW. Esse ponto aqui embaixo, que não deveria ter apagado, é o UVW mais DW. Esse ponto aqui é o U mais DU, VIW. Esse ponto aqui é o UV mais DVW. Consequentemente, quando a gente soma todas as três variações, soma vetorialmente, né? A gente vem parar aqui. Então, a gente vai sair desse ponto e vamos parar nesse ponto. Esse ponto é o ponto U mais DU, V mais DV, W mais DW. Isso daqui já é um volume infinitesimal. Ele foi construído somente com 3 passos infinitesimais, um DU, um DV e um DW. Portanto, por isso que eu me referi que isso daqui não é uma integral, o que a gente vai calcular aqui não é uma integral, porque, na verdade, a gente não tem infinitos dAs. A gente só tem 6 dAs, que são as 6 faces desse paralelepípedo aqui. A gente só tem um único elemento infinitesimal de volume, que tem, consequentemente, 6 elementos infinitesimais de área. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, temos a nossa face. Deixa eu ver qual que eu vou calcular primeiro. Seria assim, ó. Temos a nossa face 1 e a face 2, que são as faces da frente e do fundo. Temos as faces 3 e a face 4, que são as faces da direita e da esquerda. E temos a face 5 e a face 6, que são as faces de baixo e de cima. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a representação disso. Então, a face da frente é A1. A face do fundo é A2. A face da direita é A3. A face da esquerda é A4. A face de baixo, a face de cima é A5.
A face de baixo é a 6. Tá um pouco diferente isso. Ah, mas isso não importa. Isso não importa. Certo? Não sei se deu para está dando para visualizar qual número representa qual face, porque está no plano, né? Bom, enfim, vamos lá. Temos 6 elementos de área dA para calcular. Então, na verdade, o que a gente está chamando de integral vai ser nossa integral de f escalar dA. Na verdade, não é uma integral, mas eu estou continuando usando a notação da integral só para fazer se referir a qual termo que a gente está calculando a definição do divergente. Vai ser f escalar dA na face 1 mais f escalar dA na face 2 mais f escalar dA na face 3 mais f escalar dA na face 4 mais f escalar dA na face 5 mais f escalar dA na face 6. Então vamos pegar aqui as faces 1 e 2 primeiro. Na face 1, a área da face, o nosso dA na face 1, é um vetor que está apontando no sentido de menos o chapéu. O U está entrando no plano da tela e na face 1 ele está apontando no sentido contrário. Então, na face 1, o dA é menos GdV vezes HdW. A gente não pode lembrar desses fatores de multiplicação aí, que são funções. Não são números, são funções. É o G e o H, dV, dW. Então, GH, dV, dW na direção menos o chapéu. E lá na face do fundo, o vetor está apontando no sentido de U positivo. Então, na face 2, a gente vai ter a mesma coisa, só que positivo. GH, dV, dW na direção U, chapéu. E a integral vai ser feito na área. Bom, não é integral, é só produto escalar, né? Então, perdão. Então, o campo F, que está atravessando essa área 1, aqui, ele é um campo que varia ponto a ponto ao longo de V e ao longo de W. Mas ele está constante na altura U. Ele está no plano de valor U. Então, o nosso F escalar dA... Não, deixa eu colocar assim. Na face 1, é melhor. Na face 1, a gente tem FU, só a componente U, de vezes o dA da face 1, que é menos GH dV dW. Não, tem uma coisa ruim aqui na forma como eu estou escrevendo. Vou escrever assim. Eu vou agrupar
cada face correspondente. Essas duas faces estão na direção U, essas duas faces estão na direção V, essas duas faces estão na direção W. Então, eu vou agrupar elas, em vez de escrever separado do jeito que eu estava fazendo. Então, o que eu vou escrever aqui vai ser o F escalar dA da face 1, mais o F escalar dA da face 2. Pronto. Vai ser o FU vezes o dA da face 1, que é GH dV dW, negativo. O negativo vem do dA. Mas, agora é mais porque na face 2 o dA é positivo. Mais o FU ainda, GH dV dW. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma questão. Na face 1, tudo que depende de U, V e W está sendo aplicado em U. Na face 2, tudo que depende de U, V, W está sendo aplicado em U mais DU. Então, na face do fundo, está nesse corte aqui, ó, no eixo U. Na face da frente, está nesse corte aqui. Então, na face 1, isso aqui tudo é aplicado em U. Na face 2, isso aqui tudo é aplicado em U mais DU. Certo? E agora eu vou usar isso daqui ao nosso favor. Tipo, vou colocar o dV/dW em evidência, e aí teremos o seguinte. FU, que é a componente U do F, vezes G vezes H, aplicado em U mais DU, menos FU vezes G vezes H, aplicado em U. Isso vezes dV dW. O que a gente entende disso? É uma função aplicada em U mais DU menos uma função aplicada em U. A gente pode usar a definição de derivada aqui. A derivada de uma função qualquer, tipo, temos uma derivada de f, de uma função f em relação a x. A definição dessa derivada é que é a função f aplicada em x mais dx menos a função f aplicada em x dividido por dx. Eu ia escrever ΔX, mas se eu escrevesse ΔX aqui no denominador, eu ia ter que colocar o limite do ΔX tendendo a zero. Então, eu já escrevo ΔX como um dx, porque é o que o limite vai fazer, vai transformar o ΔX em dx. Então, isso é a definição de derivada. Consequentemente, o que é uma função aplicada num ponto mais uma variação infinitesimal, menos a função aplicada no ponto sem a variação infinitesimal? É a derivada da função vezes a variação infinitesimal. Certo? Então, a função aplicada num ponto mais uma variação infinitesimal, menos a função aplicada no ponto sem aquela variação, é igual a derivada vezes a variação infinitesimal. Vamos usar isso aqui. Portanto, isso é a derivada do que está aqui dentro, que é a função, vezes a variação infinitesimal. A variação infinitesimal é du. Então, f escalar dA na face 1 mais f escalar dA na face 2 é igual a derivada da função, que é del f de u gh em relação a u, vezes a variação infinitesimal, que é du, vezes o que já estava aqui fora, dv dw. Então, é del f de u gh du dv dw. Pode fazer a mesma continha de forma análoga.
F escalar dA para as faces 3 e 4. É só escrever qual é o vetor dA para a face 3 e 4, depois o vetor dA para a face 5 e 6. E fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai ver que o que a gente vai obter aqui vai ser menos FV de F'H du dw aplicado em V mais Fão de V FH aplicado em V mais dV du dw. Isso vai ser igual Fão de V FH aplicado em V mais dV menos Fão de V aplicado em FH aplicado em FH não, vezes FH aplicado em V. Vezes du dw. Isso daqui é derivada de Fão de V vezes FH em relação a V, dV vezes o du dw. Então, du dV dw. E a mesma coisa para o F dA5 mais F dA6. Então, a gente vai ter, no final das contas, derivada de Fão W de Fg dw vezes du dv dw. E agora soma todo mundo, porque deu isso, que é o FDA na face 1 na face 2, mais isso, que é o FDA na face 3 mais na face 4, mais isso, que é o FDA na face 5 na face 6. Somando todo mundo, que dá aquelas 6 somas que a gente está chamando de integral de F escalar dA, na face daquele nosso volume infinitesimal, que é um paralelepípedo de 6 faces. Isso é igual. Derivada de FUGH em relação ao mais derivada de F de V vezes F'H em relação a V mais derivada de F de W vezes Fg em relação a W e tudo isso vezes du dv dw. Quem é o nosso elemento de volume aqui? Quem é o nosso Denis? Deixa eu ver se o livro aqui usa detal. O livro usa detal. Elemento infinitesimal de volume. Como que é o nosso volume aqui, infinitesimal? É só multiplicar os 3 lados, né? É só multiplicar a variação ocorrida quando a gente... O deslocamento ocorrido quando a gente varia du, o deslocamento ocorrido quando a gente varia dv, e o deslocamento ocorrido quando a gente varia dw. Então, d tal é igual a FGH du dv dw. Certo? Isso aqui é o nosso d tal. Portanto, quem é du dv dw é d tal dividido por FGH.
Então, a integral fechada de... Tem um d tal aqui multiplicando, né? Já vou passar ele dividindo. D tal. Integral de f escalar dA é igual a... Opa. 1 sobre FGH. Antes de eu escrever isso daqui é o nosso divergente. Porque é o fluxo dividido por volume com o limite do volume tendendo a zero. Só que esse volume já é um detal, ele já foi construído como sendo um volume infinitesimal, ele já é já é um volume que tendeu a zero, a gente já calculou a partir disso. A gente não calculou num volume macroscópico que tendeu a zero depois, a gente já calculou num volume infinitesimal de cara. Então, esse daqui já é o nosso rotacional. Rotacional não, divergente, perdão. Portanto, o divergente é 1 sobre FGH, derivada de FU GH em relação a U, mais derivada de FV FH em relação a V, mais derivada de FW vezes FG em relação a W. Pronto, temos aqui o divergente em coordenadas arbitrárias. Como que é o divergente em coordenadas cartesianas? F, G, H vale tudo 1. Portanto, eles aqui também valem 1 dentro dessas derivadas. O FU é a componente x do F, FV é a componente y, FZ, FW é a componente z. Então, é dfx dx mais dfy dy mais dfz dz. Portanto, é daqui que sai por que o divergente é calculado dessa forma. Porque essa é a definição de divergente. Não é essa que é a definição de divergente. Isso é consequência, isso é resultado. Como é que fica divergente em coordenadas esféricas? Só substituir as coisas aqui, FGH, UVW. E o rotacional? Bom, o rotacional é o seguinte, tem uma simplificação aqui que não tem no livro do Griffiths, tem no livro do Heides-Milford. Na verdade, o Griffiths não mostra essas definições que eu estou falando, viu? O que é uma falha muito grande. O Griffiths não mostra que a definição de divergente é essa. Ele só começa fazendo um cálculo e pronto. O Heides-Milford mostra que a definição de divergente é essa, e o Heides-Milford mostra que a definição de rotacional é essa. Limite do volume tendendo a zero, de 1 sobre o volume, da integral fechada de n chapéu vetorial f dA. Esse é a definição. Consequentemente, quer dizer que a gente vai fazer já num volume de tal? Não, porque isso daqui é muito complicado. Tem uma forma mais simples de resolver que transforma esse problema em essa conta em 3 contas, mas que são mais simples de resolver. É o seguinte, enquanto essa é a definição de rotacional, tem uma operação matemática que mostra que o livro aqui do Heides-Milford não mostra e eu não fui atrás, tá? Seria assim, ó. Por exemplo, a componente U chapéu, escalar o rotacional de F é igual ao limite em que a superfície tende a zero
de 1 sobre essa superfície. Agora, qual superfície a gente está falando? Integral fechada de curva de f escalar dl. Agora, deixa eu tentar explicar o que é isso. O que significa isso daqui? O que é isso? Quando a gente faz o chapéu escalar esse cara, a gente está filtrando somente a componente U. Então, isso daqui é igual a componente U do rotacional. Portanto, eu vou chamar isso daqui de C1. A componente V. Componente V é V escalar rotacional de F igual ao limite S1. S1, C1. Limite de S2 tendendo a zero, 1 sobre S2, integral fechada na curva 2 de F escalar dl. E W escalar rotacional de F é igual limite de S3 tendendo a zero, 1 sobre S3, integral fechado sobre a curva 3 de F escalar dl. O que significa essas integrais de linhas? Por que a gente pode calcular cada componente separado segundo esses limites de superfície e feito a integral de linha? Que é o seguinte, se a gente for voltar lá naquele nosso esquema, onde aqui, deixa eu ver como é que eu fiz o desenho, se eu fiz um desenho aqui. Não, é esse desenho aqui mesmo. Aquele mesmo desenho anterior, onde a gente tem o W, chapéu aqui representando para baixo, o U, chapéu entrando no plano da tela, e o V, chapéu para a direita. E a gente forma um elemento de volume devido a um deslocamento dl, que vai desse ponto até esse ponto, do UVW para U mais DU, V mais DV, W mais DW. Enfim. Deixa eu fazer um desenho diferente. Para explicar essas coisas num volume macroscópico antes de ser feito o limite. Seria mais ou menos assim. Ó. W, V, U. Se a gente for fazer essa integral de cima num volume qualquer aqui, beleza, a gente tem que fazer essa integral, onde essa integral é feita na superfície desse volume, uma superfície S, que limita um volume ni no interior dela. E aí a gente faz o limite desse volume tender a zero depois, dividindo também pelo volume, claro. Porém, uma forma mais fácil de fazer esses cálculos é projetar esse volume nos planos UV, UW e VW. Então, vamos projetar esse volume aqui no plano UV primeiro. A gente projeta aqui no plano UV, depois projeta ele no plano UW, depois projeta ele
no plano VW. Certo. Então, essas superfícies planas aqui são projeções do volume no espaço tridimensional. Consequentemente, são nessas superfícies, no contorno dessas superfícies, que a gente vai fazer essas integrais de linhas aqui. Ó. Então, por exemplo, a superfície que está na direção U chapéu é essa superfície no plano VW. Essa daqui é a superfície S1, porque o vetor dela é um vetor que está apontando para cá, ó, ao longo da direção U chapéu, porque é perpendicular à superfície, lembra? Então, essa superfície S1, ela é limitada pelo contorno C1, que é uma linha. Então, você usa a regra da mão direita para você identificar qual é o sentido de circulação da integral de linha. Você coloca o dedão no sentido da área, que é no sentido de U chapéu, e aí os dedos indicam o sentido que você tem que fazer a integral de linha, no sentido que os dedos aqui indicam, com o dedão no sentido da área. Então, seria esse sentido aqui, a integral, no sentido anti-horário, de acordo com o desenho. Assim como a projeção no plano UW nos dá essa área aqui, que está apontando ao longo de V chapéu. E essa área delimita a superfície S2, que é a que nos dá a componente V do rotacional, então é onde a gente tem que fazer a integral no contorno C2. Então, o contorno dessa superfície plana, a gente faz a integral nela, no contorno que limita a superfície S2, e aí a gente divide por S2. A mesma coisa quando a gente fizer a projeção no plano UV. No plano UV, a gente vai ter um vetor que aponta ao longo de W chapéu e limita a superfície S3. A superfície S3 é limitada pelo contorno C3. A gente tem que fazer a integral ao longo desse contorno nesse sentido aqui, dado pela regra da mão direita, colocando o dedão ao longo do vetor área. E aí, uma forma de calcular mais fácil do que essa integral aqui direta é calcular cada componente separadamente, baseado no cálculo da integral de linha da sombra feita pela projeção do vetor em cada plano, no plano UW, VW, no plano UV e no plano UW. E aí fica sendo essas integrais aqui. Então, a integral feita no contorno C1, que é o contorno da projeção da sombra do objeto de volume Ni e superfície S, que é um volume tridimensional, um objeto tridimensional. Mas a gente projeta ele no plano VW, fica só um objeto bidimensional, com a área plana S1, limitado por um contorno C1. Então, a gente faz essa integral aqui, ó, faz uma integral de linha no contorno de C1 e divide pela área que é limitada por esse contorno, e faz a área tendendo a zero. Isso dá a componente U do rotacional. A mesma coisa para as outras componentes. Então, a gente pode fazer o cálculo das componentes separadas, é mais fácil do que fazer isso aqui, mesmo que seja 3 integrais separadas. Porque, na verdade, são 3 planos. Por mais que sejam 3 integrais, são 3 planos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer cada uma dessas integrais separadas. Na verdade, eu não vou fazer, você vai fazer. Você vai olhar isso no apêndice do Griffiths. O apêndice do Griffiths, ao invés de usar esse volume, é lógico que ele usa o próprio volume infinitesimal, que é o mesmo volume que a gente usou para calcular o divergente. Então, a gente tem aqui o chapéu, ou melhor, perdão, aqui é o W chapéu para baixo, né? W chapéu, U chapéu e
o V chapéu para a direita, que define esse volume aqui. Portanto, a gente vai trabalhar só com as projeções. O que que dá a projeção no plano UV desse volume? Dá esse plano aqui, ó. Dá esse contorno. Essa face retangular. Então é fácil calcular a integral de linha. Integral de linha num retângulo. Integral de linha num retângulo. Como a área dela está apontado para cá, a área da sombra, tá? Isso aqui não é a área da face da superfície fechada. Se você tiver uma superfície fechada, a área dessa superfície fechada aponta para fora da superfície. Mas aqui a gente está projetando uma sombra da nossa superfície fechada. Essa sombra não faz parte, então, da nossa superfície fechada. Ela é uma figura aberta e independente. Então, a gente define que o vetor... A gente pode até definir no sentido de menos W chapéu, mas aí a gente tem que trocar o sentido de integração de acordo com a regra da mão direita. Se a gente definir que está para cima, então a gente integra num sentido. Se a gente definir para baixo, a gente integra em outro sentido. Qual é o sentido do vetor área? Sabe? Você define para onde você quiser, mas você tem que escolher o sentido de integração adequado. Então, a gente vai integrar nesse plano aqui, que está numa altura W fixo. Não tem esse plano, tá? Porque a gente está projetando, na verdade, tudo que mostra de sombra do nosso volume tridimensional no plano UV. Não é esse plano, isso aqui não é o plano V, isso aqui é um plano paralelo ao plano V. A projeção disso daqui dá o mesmo plano vermelho que eu acabei de desenhar. Então não precisa projetar uma outra área, não. É só uma mesmo. É só uma área por cada plano. Plano V, UV é uma área. Plano UW é outra área, plano VW é outra área. Cada área dessa nos dá uma componente do rotacional. E aí eu quero que você calcule isso. Ok? A ideia é do mesmo que a gente fez o cálculo do divergente, tá? A mesminha ideia, não muda nada. Beleza? Então por hoje é só. Bons estudos para você. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Já parei a apresentação, né? Abraço.